Rádio Conspiracias. Olá, bem-vindos à terceira emissão da Rádio Conspiracias. E nós hoje temos aqui 4 histórias de viajantes no tempo. Primeira chama-se O Homem que Veio do ano de 2256. Investigadores do governo prenderam um enigmático aplicador de Wall Street acusado de ter acesso a informações internas e privilegiadas. E por incrível que pareça, na época em que foi preso, alegou ser um viajante do tempo do ano de 2256. Fontes da Comissão de Segurança confirmam que Andrew Carlson, de 44 anos, ofereceu esta bizarra explicação para seu incrível sucesso no mercado de ações, após ser levado algemado em 28 de janeiro. Não acreditamos na história deste homem. Ou ele é um lunático ou um mentiroso patológico, disse um membro da comissão. Mas o fato é que, com um investimento inicial de apenas $800, em 2 semanas ele tinha um portfólio avaliado em 350 milhões de dólares. Toda a transação que ele fez deu lucros, mesmo sendo em áreas inesperadas dos negócios. O que não pode ser simplesmente sorte. Ele só pode ter conseguido através de informações internas ilegais. Ele vai ficar preso numa cela da ilha Ricker até concordar em divulgar as suas fontes. Quando investigadores pressionaram Carlson durante o interrogatório, foram surpreendidos por uma confissão que durou 4 horas. Carlson declarou que viajou de volta no tempo a partir de 200 anos no futuro e que o seu conhecimento da nossa época lhe permitiu acumular a fortuna que obteve. Era tentador demais para resistir, teria dito Carlson durante a confissão, que ficou gravada em vídeo. Para provar que o que estava a dizer era verdade, Carlson ofereceu-se para falar sobre factos históricos, como a cura da SIDA e o real esconderijo de Osama Bin Laden. Tudo o que ele quer é que permitam que volte ao futuro na sua nave temporal. Mas ele recusa-se a revelar a localização da máquina ou falar como ela funciona, supostamente com medo que a tecnologia caia em mãos erradas. O mais intrigante é que os agentes ainda não encontraram nenhum registro existente sobre qualquer Andrew Carlson antes de dezembro de 2012. Bastante intrigante esta história. Vamos agora ouvir a segunda história, que se chama Voo para o Futuro em 1935. Em 1935, o Marechal Sir Victor Goddard, da Real Força Aérea Britânica, teve uma experiência angustiante no seu biplano Hawker Hart. Goddard, no voo de Edimburgo, na Escócia, para a sua base em Andover, na Inglaterra, decidiu voar sobre um campo de pouso abandonado no Drem, não muito longe de Edimburgo. O aeródromo, inútil, foi coberto com folhagem. Os hangares estavam desmoronando e as vacas pastavam onde os aviões eram estacionados. Goddard, em seguida, continuou o seu voo para Andover, mas encontrou uma tempestade bizarra. Os ventos fortes da tempestade não eram o que incomodavam mais o piloto, e sim a estranha cor castanha das nuvens, o qual nunca haveria visto. Ele perdeu o controle do avião, que começou em espiral em direção ao chão. Tentando evitar um acidente, Goddard descobriu que o avião estava a voltar para Drem. Quando se aproximou da pista antiga, a tempestade desapareceu e o avião de Goddard estava voando sobre um sol brilhante. Desta vez, quando sobrevoou o aeródromo de Drem, parecia completamente diferente. Os hangares pareciam novos. Havia 4 aviões no solo. 3 eram biplanos, pintados de um amarelo desconhecido, e o 4º era um monoplano, do qual a RAF não tinha nenhum em 1935. Os mecânicos estavam vestidos de farda azul, que Goddard achava estranho, já que todos os mecânicos da RAF vestiam um castanho. Estranho também que nenhum dos mecanismos pareceu notar-lhe sobrevoar. Deixando a área, ele novamente encontrou a tempestade, mas conseguiu fazer o seu caminho de volta para Andover. Em 1939, a RAF começou a pintar os seus aviões de amarelo, recorreu a um monoplano do tipo que
Godard viu e os uniformes foram trocados para azul. Godard tinha de alguma forma voado 4 anos no futuro. Depois voltou ao seu próprio tempo. Em 1955, um filme intitulado The Night My Number Came Up é baseado no incidente de Godard. Vamos agora ouvir mais uma história que se chama Estrada para o Passado, passada em 1969. Em outubro de 1969, um homem identificado apenas como LC e seu sócio Charlie conduziam para norte Abbeville, Louisiana, em direção a Lafayette pela estrada 167. Eles dirigiam ao longo da estrada quase vazia quando avistaram um carro. Eles começaram a superar os limites de velocidade para ultrapassá-lo, pois LC estava incomodado porque o carro antigo parecia viajar muito lentamente. Os dois homens ficaram impressionados com a condição do carro de quase 30 anos de idade, que parecia praticamente novo, e intrigado com a sua placa laranja brilhante no qual estava estampado apenas 1940. Eles suspeitaram, no entanto, que o carro seria de algum colecionador. Pararam o veículo lento, passaram o veículo lento, desaceleraram o carro para ver o modelo antigo. O motorista do carro velho era uma jovem mulher, vestida da mesma maneira que as mulheres dos anos 40 se vestiam. E o passageiro era uma criança, pequena, também vestida ao estilo vintage. A mulher, ao perceber os dois, parecia apavorada e confusa. Elsie perguntou se precisava de ajuda. E ela escreveu no vidro a palavra yes. Elsie fez sinal para encostar. Os empresários passaram à frente do carro, que entrou na beira da estrada. Quando eles encostaram e saíram do carro, o automóvel, a mulher e a criança haviam desaparecido sem deixar vestígios. Não conseguiram levantar qualquer hipótese para onde o carro tenha ido nesses segundos que tiraram os olhos do veículo, já que estavam numa estrada deserta, rodeada por um campo aberto. Momentos depois, outro carro parou junto aos empresários e, muito intrigado, o motorista disse que tinha visto o carro entrar na beira da estrada e simplesmente tinha desaparecido. História muito intrigante, sem dúvida. Por último, vou-vos contar uma história também intrigante, passada em 1972, de nome Universitárias rumo ao futuro distante. Em 1972, 4 universitárias da Universidade de Utah conduziam de volta ao seu dormitório em Cedar City, depois de passar um dia no rodeio em Pioche, Nevada. Era cerca das 10 horas da noite e as raparigas estavam ansiosas para voltar ao seu dormitório antes do toque de recolher. Elas estavam a viajar ao longo da estrada 56, que tinha a reputação de ser mal assombrada. Um tempo depois de entrar uma bifurcação na estrada, guiando para o norte, as raparigas ficaram surpresas ao ver que o asfalto negro se tinha transformado numa estrada de cimento branco, que eventualmente terminou abruptamente num penhasco. Fizeram a inversão de marcha e tentaram encontrar o caminho de volta à estrada, mas logo se depararam com uma paisagem desconhecida. Paredes de cânion vermelhas desapareceram e deram forma aos campos de cereais e pinheiros, que nunca tinham encontrado antes nesta parte do estado. Sentindo-se completamente perdidas, sentiram um pouco de conforto quando se aproximaram de uma estalagem ou taverna um tanto destruída. Elas pararam no estacionamento e uma das passageiras enfiou a cabeça para fora da janela para obter direções de alguns homens que saíam do edifício. Mas, ao invés disso, ao avistar os homens, gritou à motorista para sair de lá, e rápido. Saíram disparadas, mas perceberam que estavam sendo perseguidas pelos homens estranhos em triciclos em forma de ovo. Ao chegar novamente ao canyon, pareciam ter perdido os seus perseguidores e encontraram o caminho para a estrada deserta familiar. A razão para o grito? Os homens, disse ela, não eram homens. O carro ficou parcialmente destruído com 3 pneus furados. Ficaram com o carro até ao amanhecer. Em seguida, caminharam cerca de 3 km no sentido sul. Ficaram contentes quando encontraram o asfalto familiar da estrada 56.
Uma hora mais tarde, fizeram sinal para uma viatura da Polícia Rodoviária de Utah e contaram a sua história. Vic Landkis, um polícia rodoviário de Utah, investigou o caso, observou várias circunstâncias que nunca foram devidamente explicadas. Primeiro, não houve marcas de pneus que mostrem que o Chevy havia deixado a Estrada 56. Segundo, marcas de pneu do Chevy destruído saíram do nada e percorreram 200 metros até parar. Terceiro, ninguém pôde explicar como o Chevy chegou a quase 2 km ao norte da rodovia 56 sem deixar qualquer traço físico da sua passagem pelo terreno do deserto. E pronto, aqui ficam 4 histórias sobre viagens no tempo. Espero que tenham gostado e até à próxima. Rádio Conspiracias.